Bem-vinda, minha gente querida. Muito boa noite para todo mundo. Muito amor, muita paz, muita alegria. Vamos começar com o livro Minutos de Luz de Pastorino, o livro psicografado por Ariston Teles. A mensagem de hoje é bem sugestiva pelo mês, nosso Setembro Amarelo. Fala do suicídio. Quem disse que essa é a melhor opção? Quem disse que a morte é o fim? Pelo contrário, a morte pode ser o princípio de grandes e prolongados sofrimentos. A existência na Terra possui vários aspectos: alegria, trabalho, sacrifício, estudo, provas, expiações, repouso, autossuperação. A vida humana também é um desafio. Ninguém morre, nem mesmo um átomo desaparece da criação. Tudo permanece em sucessivas transformações. O suicídio é lamentável atitude de fraqueza e ignorância. Cada pessoa está no mundo para desenvolver qualidades. É da virtude que nasce a paz. Esse é o caminho de todos. É uma mensagem muito legal, lembrando sempre que nós somos espíritos eternos e interromper a nossa existência é retardar todo o movimento de evolução que a gente está promovendo aqui. Então, a gente vai ter que voltar, vai ter que sofrer muito, muito, muito mais. Então, o sofrimento que a gente está passando aqui é temporário, termina. Tudo que parece inamovível é uma questão de fé em Deus mesmo, que chega um momento que tudo muda e tudo se transforma e tudo pode mudar para melhor. Então, sair dessa vida vai causar muito, muito mais sofrimento. Pois é, vamos perseverar e vamos acreditar em Deus. Vamos ter fé que as coisas melhoram. E assim vamos para o Livro dos Espíritos, falando sobre moralidade e intelectualidade, e Kardec perguntou por que alguns homens muito inteligentes, o que indicaria serem espíritos superiores, ao mesmo tempo são profundamente viciosos. É que eles ainda não são bastante puros, que então, por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência e outro ele se adianta em moralidade. E a gente sabe muito bem disso, né? Que o espírito pode ser grande estudioso, ter muito conhecimento, ter muita
muito estudo. Eu não vou falar sabedoria, porque sabedoria significa um pouco mais do que o estudo, né? Pode ser um grande cientista, mas pode se tornar um ateu e não acreditar em moral, em Deus, nos valores espirituais. E aí ele sabe muito, mas não sabe nada. Então, ao mesmo tempo, um espírito encarnado, né? Uma pessoa pode ter muita sabedoria milenar, espiritual, e ter pouco estudo, pouca ciência. Que cada hora a gente progride num sentido. O melhor seria se a gente progredisse nos dois sentidos, né? Mas também é querer demais. Vamos para o livro A Gênese. E a gente falou sobre o tempo, falou sobre o espaço e agora vamos falar sobre a matéria. É o nosso novo item do capítulo Uranografia Geral. À primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado nem tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente diante do olhar, há duas que revelem perfeita identidade ou somente paridade de composição. Quanto à dessemelhança sob os aspectos de solidez, de compressibilidade, peso, múltiplas propriedades dos corpos, entre os gases atmosféricos e um filete de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral, que forma a carcaça óssea do globo. Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e o dos representantes não menos numerosos da animalidade da terra. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias, conhecidas e desconhecidas, por mais diferentes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas ações recíprocas, de fato, são apenas modos diversos sob que a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. A química, cujos progressos foram tão rápidos depois da minha época, em que seus próprios adeptos ainda relegavam para o domínio secreto da magia, esta nova ciência que se pode considerar com justiça filha do século da observação e baseada unicamente de maneira bem mais sólida do que suas irmãs mais velhas no método experimental, a química, fez tábua rasa dos 4 elementos primitivos que os antigos concordaram em reconhecer na natureza. Mostrou que o elemento terrestre mais não é do que a combinação de diversas substâncias variadas ao infinito, que o ar e a água são igualmente decomponíveis e produtos de certo número de equivalentes de gás, que o fogo, longe de ser também um elemento principal, é apenas um estado da matéria resultante do movimento universal a que esta se acha submetida e de uma combustão sensível ou latente. Em compensação, a química fez surgir considerável número de princípios, até então desconhecidos, que lhe pareceram formar, por determinadas combinações, as diversas substâncias, os diversos corpos que ela estudou e que atuam simultaneamente segundo certas leis e em certas proporções nos trabalhos que se realizam dentro do grande laboratório da natureza.
A esses princípios deu o nome de corpos simples, indicando de tal modo que os considera primitivos e indecomponíveis, e que nenhuma operação até hoje pôde reduzi-los a frações relativamente mais simples do que eles próprios. E aqui ele está falando dos elementos, falando dos principais corpos simples são os não metálicos, oxigênio, hidrogênio, e a gente já tem até mais do que isso hoje em dia, que é o átomo, o próton, elétron, nêutron e mais subpartículas ainda que nessa Kardec não, a editora coloca aqui uma nota dizendo que falando sobre isso, e que hoje em dia já tem até mais ainda subpartículas do átomo, né? Então, a gente concorda que é tudo tudo é feito da mesma coisa, das mesmas moléculas, dos mesmos átomos. E, indo mais longe ainda, tudo é fluido cósmico universal. Acho que isso ele vai chegar mais tarde. Então, vamos terminar hoje, depois de chegar ao nível mais molecular, a nossa trovinha de hoje de Jovino Guedes, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, com o título Temas da Morte. Todo espírito encarnado é um viajor em caminho. Sonha, sofre, luta e segue, morrendo devagarinho.